Quase 100 anos atrás, um dos maiores economistas da história previu audaciosamente que, até 2030, trabalharíamos apenas 15 horas por semana. Claramente, John Maynard Keynes estava espetacularmente errado. Mas por quê? Depois de tudo, seu otimismo baseava-se na tecnologia que aumentava dramaticamente a produtividade. Nesse aspecto, Keynes estava absolutamente certo. Automação, computadores, produção maciça de energia, comunicações por satélite, alcançamos inovações que estavam além de sua imaginação mais ousada. Por volta dos anos 2000, a produtividade nos Estados Unidos havia aumentado várias vezes, e nunca antes na história humana havia sido tão fácil produzir tanto com tão pouco trabalho humano. E ainda assim, aqui estamos, com homens trabalhando quase tantas horas quanto nós trabalhávamos naquela época, e com mais mulheres na força de trabalho também. Então, o que está acontecendo aqui? Estamos secretamente viciados em trabalho, confiando nele para orgulho, propósito e identidade? Preferimos consumir mais do que trabalhar menos? Uma parte importante do quebra-cabeça que Keynes perdeu foi a propensão da economia para inventar novos empregos no setor de serviços. E embora isso signifique que somos dinâmicos, muitos desses empregos de escritório têm valor questionável. 1/3 dos trabalhadores britânicos acha que seu trabalho é sem sentido. Enquanto isso, pequenos dispositivos engraçados como agitadores de mouse estão voando das prateleiras para que possamos fingir estar produtivos. O que levanta algumas questões interessantes. Será que já alcançamos a semana de trabalho de 15 horas e simplesmente não percebemos isso? Será que essa falha contribuiu para um aumento no trabalho sem sentido apenas por fazer trabalho? E se sim, algo como uma semana de trabalho de 4 dias poderia realisticamente resolver essa questão? Quando Keynes, no triste auge da Grande Depressão, escreveu um ensaio empolgante prevendo um futuro onde as pessoas trabalhariam 3 horas por dia e o maior problema seria como ocupar seu lazer, a imaginação das pessoas disparou, sonhando com uma utopia que seus bisnetos desfrutariam. Mas isso não se concretizou. Pelo menos, não tudo. No entanto, ele acertou algumas coisas. Por exemplo, ele afirmou que o padrão de vida nos países progressistas, 100 anos depois, seria entre 4 e 8 vezes maior do que era em seu tempo. Em 2011, o PIB real por pessoa no Reino Unido era pouco mais de 5 vezes maior do que os níveis de 1931. E a maioria das outras economias avançadas cresceu ainda mais. Como ele previu, inovações tecnológicas e acumulação de capital impulsionaram esse crescimento. E para ser justo com ele, as horas médias de trabalho realmente caíram, na maioria das economias avançadas, desde 1929. Portanto, é verdade que os ganhos de produtividade impulsionados pela tecnologia nos proporcionaram 2 benefícios principais. Primeiro, melhores padrões de vida e segundo, menos trabalho realmente necessário para alcançá-los. Mas a redução nas horas de trabalho não foi nem de longe tão dramática quanto Keynes previu. Além disso, se olharmos mais de perto, podemos realmente ver um padrão preocupante. A maior parte da redução nas horas de trabalho, na verdade, ocorreu há décadas, no meio do século XX. De 1980 até agora, as horas anuais de trabalho mal se alteraram na maioria desses países, notadamente nos Estados Unidos e no Reino Unido. E esses dados mostram apenas a média de horas por trabalhador, não mostram a participação total da força de trabalho. Em 1948, nos Estados Unidos, apenas 32 mulheres em idade ativa trabalhavam. Agora são cerca de 58. Então, o trabalhador médio pode estar trabalhando um pouco menos horas, mas uma alta porcentagem de pessoas está trabalhando em comparação com meados do século XX. E isso levanta a questão, então teoricamente podemos nos dar ao luxo de trabalhar menos? Por que não fazemos isso? Bem, uma teoria é que, quando enfrentamos um aumento real de salário, recalculamos. Aqui, 2 forças contrárias estão em jogo. Primeiramente, o aumento salarial facilita alcançar a renda de um padrão de vida desejado. Este efeito da renda pode incentivar os indivíduos a escolher menos horas de trabalho e mais lazer. Mas o segundo efeito funciona de maneira oposta. Quando seu salário aumenta, o custo de oportunidade do lazer, ou seja, o sacrifício de renda ao escolher não trabalhar, agora é maior. Esse efeito de substituição significa que o lazer custa mais, o que incentiva os indivíduos a realmente aumentarem suas horas de trabalho, talvez até delegando outras tarefas domésticas, como cozinhar e limpar, para que possam se concentrar em realizar mais horas remuneradas. Isto também cria empregos formais para outras pessoas na indústria de serviços. O que parece ter acontecido ao longo do último século é que esse efeito de substituição tem sido maior e o efeito renda menor do que o que Keynes implicitamente assumiu. Indivíduos optaram por não reduzir suas horas de trabalho porque o sacrifício de renda, ao fazê-lo, é muito maior do que costumava ser. De certa forma, isso faz sentido.
Novas tecnologias não apenas melhoraram a produtividade, elas também criaram novos bens e serviços, aumentando as demandas dos consumidores e, por sua vez, nossos incentivos para ganhar renda através do trabalho. Comer em restaurantes, ter um carro, passar férias no exterior, telefones, até mesmo aquecimento central básico e máquinas de lavar. Nenhuma dessas coisas estava disponível ou era comum na década de 1930. O ponto é que, embora nossos salários reais tenham aumentado, também aumentaram nossos padrões mínimos para o que consideramos uma qualidade de vida decente e digna. A qualidade de vida que, para a maioria dos indivíduos que ganham salário mínimo ou até mesmo salário mediano, necessita de emprego em tempo integral. Nesse sentido, não podemos nos dar ao luxo de trabalhar menos, pelo menos em um nível individual. Existem, é claro, outros fatores, porém, como o próprio Keynes reconheceu, os humanos, como todos os animais, são evolutivamente programados para trabalhar. Em dias mais simples, se você não caçasse, forrageasse ou construísse abrigo, você literalmente morreria. Nossa insistência natural em nos ocuparmos com o trabalho está profundamente enraizada em nosso DNA e permanece firmemente no lugar. Longas horas também são, para o bem ou para o mal, vistas como virtuosas, enquanto o trabalho em meio período é frequentemente estigmatizado, visto como falta de compromisso, e os seres humanos são competitivos, movidos pelo status. Quão bem-sucedida uma pessoa é, muitas vezes equivale às suas riquezas materiais. Em última análise, o que vimos é que, como economia, escolhemos trabalhar mais e consumir mais, em vez de trabalhar menos e consumir menos. A inovação tecnológica criou novas demandas dos consumidores, e Keynes subestimou isso. Mas porque nossa produtividade agora é tão alta, não resta muito trabalho honesto e tangível para realmente fazer. O que nos resta são economias onde os setores não essenciais representam a maior parte do PIB, e isso está bem. Mas, dentro de muitos desses setores, o trabalho realizado tem valor questionável. Como escrever relatórios que ninguém vai ler, apresentar PowerPoints que não influenciam na tomada de decisões, ou até mesmo funções inteiras que existem puramente por causa de uma burocracia que poderia ser considerada desnecessária. Parece que esses trabalhos são uma bobagem, certo? É isso que David Graeber pensa. Autor de Bullshit Jobs. Ele define os reclamões como tão completamente inúteis que até a pessoa que tem que executá-los todos os dias não consegue se convencer de que há uma boa razão para que estejam fazendo isso. E ainda assim ela existe, e muitas vezes é bem remunerada. Esses empregos geralmente proliferam em setores como consultoria, burocracia corporativa, finanças, marketing, incluindo funções administrativas pesadas, onde o resultado real é vago ou performático, e cargos de gerência média, onde os processos de negócios são bastante automatizados e os funcionários júniores são autossuficientes. A ressonância cultural de filmes como Office Space, Os Incríveis, e séries como The Office, e mais recentemente Severance, nos mostra que esse sentimento de futilidade e vazio no trabalho de escritório moderno é, no mínimo, algo com que as pessoas se identificam. Um estudo no Reino Unido no ano passado descobriu que 53% dos trabalhadores em serviços financeiros, 53% no varejo e 46% em mídia, marketing, publicidade e vendas sentiram que seu trabalho não estava fazendo uma contribuição significativa para o mundo. Na Holanda, 40% dos trabalhadores não consideram seu trabalho significativo. Agora, para ser justo, em outros países, as porcentagens são menores. Também é importante enfatizar que só porque um trabalhador sente que seu trabalho é inútil, não significa que realmente seja. Então, apesar de ser popular, a teoria de Graeber sobre empregos inúteis é vigorosamente contestada e criticada. Um estudo baseado na União Europeia rejeita essa teoria completamente. Um argumento básico contra é que o valor é subjetivo. Se você está sendo pago para trabalhar em uma função específica, então há demanda por essa função, e portanto, ela tem valor e significado, mesmo que isso faça você se sentir como um NPC ou uma engrenagem na máquina. Críticos oferecem explicações alternativas para a falta de sentido autorrelatada. Eles incluem culturas negativas no local de trabalho, onde o trabalho útil não é reconhecido, onde os funcionários não podem tomar iniciativa e se tornam desmotivados. Estes fatores se alinham menos com a teoria de Graeber e mais com a teoria da alienação de Marx. Mas, de qualquer forma que você queira explicar, o fato permanece. Grandes porções de trabalhadores de escritório consideram seu trabalho sem sentido, e isso está fortemente associado a níveis mais baixos de bem-estar. Parte do problema é que, para muitos, simplesmente não há trabalho significativo suficiente para preencher seu padrão de trabalho de 5 dias, das 9 às 5. Quer seja consciente ou não, as tarefas são alongadas para ocupar o tempo, e frequentemente os empregados simplesmente não estão trabalhando quando deveriam estar. Obviamente isso não se aplica a todo mundo, mas se você está assistindo a isso na sua mesa agora, então estamos falando com você, amigo.
Apenas este ano, uma pesquisa nos Estados Unidos feita pela Reason Now descobriu que 58% dos trabalhadores fingem trabalhar regularmente, denominando isso como ghost working. E no ano passado, uma pesquisa internacional da Asana descobriu que 65% dos empregados se envolvem no que eles chamam de teatro da produtividade. Mas, como tarefas inúteis e desperdício de tempo podem existir no setor privado, onde a concorrência de mercado e motivos de lucro supostamente eliminam as ineficiências. Uma resposta é que essas ineficiências estão ocultas. No pensamento econômico convencional, a renda do empregado e a probabilidade de que ele seja mantido é uma função do seu produto marginal do trabalho, isto é, a receita adicional que a empresa ganha ao contratar o empregado. Quanto maior for o produto marginal de um indivíduo, maior será seu salário e menores serão as chances de ser demitido. Mas, na realidade, muitas vezes é extremamente difícil atribuir com precisão a receita da empresa a funcionários individuais. Se um mecânico conserta 3 carros por dia a um preço médio de $100, então é claro calcular seu produto marginal do trabalho. Mas com um trabalhador remoto em um papel de apoio mais colaborativo, é menos claro. Mesmo que soubéssemos que eles responderam a 6 e-mails, atualizaram 3 planilhas, redigiram 5 slides de apresentação e participaram de 5 reuniões em um dia, a produção de receita dessas atividades é tão indireta que é muito difícil calcular o valor real. É por isso que muitas empresas usam folhas de ponto onde os funcionários registram no que gastam seu tempo, cada dia relacionando isso a acordos de clientes que geram receita. Mas isso cria incentivos perversos. Os funcionários podem simplesmente exagerar o tempo que levaram para completar o trabalho do cliente, a fim de aumentar a taxa de utilização, tipicamente um indicador-chave de desempenho. É claro que, se exagerar demais, vão surgir perguntas, mas vamos ser honestos, pode ser bem fácil sair impune disso. Isto está bem capturado pela lei de Parkinson. O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Calcular com tanta precisão o produto marginal do trabalho geralmente não é viável. Os empregadores sabem aproximadamente disso. E os empregadores sabem disso, então, se eles não estiverem ocupados, precisam ao menos garantir que pareçam ocupados. O resultado final é que, em muitos ambientes de escritório, presença equivale a desempenho, e o espetáculo teatral de parecer ocupado é valorizado mais do que sua produção real. Se algo disso ressoa com você, meu amigo, então é possível que você esteja em um emprego inútil. O que é triste sobre isso é que é uma situação de perder-perder em grandes proporções. Os empregadores estão sendo enganados e não estão aproveitando ao máximo sua força de trabalho, enquanto os empregados são incentivados a participar do teatro da produtividade e passam grandes porções de sua vida de trabalho essencialmente não fazendo nada. Agora, poderia a solução ser uma semana de trabalho de 4 dias? Entre 2022 e 2024, diferentes versões de teste piloto da semana de trabalho de 4 dias aconteceram por todo o mundo. Eles seguiram principalmente a regra de 100-80-100. Ou seja, os funcionários mantiveram 100% do seu salário, trabalharam 80% do que faziam anteriormente e mantiveram 100% de sua produção. O maior teste piloto foi no Reino Unido, que incluiu 61 empresas e 2.900 trabalhadores. No geral, funcionou. A receita permaneceu a mesma, até aumentou em alguns casos. A produtividade aumentou significativamente, os custos foram reduzidos, já que a rotatividade de funcionários diminuiu e as licenças médicas despencaram. O bem-estar dos empregados melhorou e a moral da equipe aumentou. 92% das empresas participantes continuaram com a semana de trabalho de 4 dias após o término do teste, e resultados igualmente positivos foram encontrados em outros países. As empresas também se beneficiaram ao atrair mais talentos de alto nível de seus respectivos mercados de trabalho, melhorando seu capital humano e produtividade. Estes pilotos mostram que a lei de Parkinson existe, que o trabalho realmente se expande para preencher o tempo disponível para fazê-lo. Se você reduzir o tempo disponível, grande parte da atividade inchada, desnecessária ou sem foco simplesmente desaparece por necessidade. Os funcionários não podem mais se dar ao luxo de fingir estar ocupados ou de se envolver em tarefas inúteis, porque, se você não produzir o mesmo resultado em 4 dias, a penalidade será retornar ao padrão de 5 dias novamente. Agora, uma semana de trabalho de 4 dias provavelmente não atende a todos os setores, particularmente onde a produção tem uma relação mais estrita com o tempo, como na manufatura, ou onde os serviços precisam ser oferecidos 5 dias ou mais, como na área da saúde, educação, comércio ou hospitalidade. E onde pode ser possível, uma abordagem de sexta-feira livre para todos não será necessariamente a solução. Existem também grandes desafios e desvantagens que ainda não foram totalmente considerados. Setores que adotarem a semana de trabalho de 4 dias receberiam um aumento na oferta de mão de obra de pessoas atraídas por esse melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso pode pressionar para baixo os salários em empregos de semana de trabalho de 4 dias.
Isso também aumentaria a desigualdade das horas de trabalho na economia, criando um sistema de 2 níveis entre os trabalhadores braçais e os trabalhadores essenciais, que continuam trabalhando 5 dias, e os trabalhadores de escritório privilegiados, que trabalham menos dias, sem corte salarial. É fácil ver como o ressentimento pode crescer entre aqueles que continuam trabalhando 5 dias. E talvez com razão, eles possam exigir uma melhor compensação por suas horas relativamente mais longas. Além disso, se a nova atratividade dos setores com semana de trabalho de 4 dias reduzir a oferta de trabalho nos setores com semana de trabalho de 5 dias, então a pressão natural do mercado para aumentar os salários na semana de trabalho de 5 dias contribuiria para o movimento político por uma compensação mais justa. Então, ao lado prático das coisas. Em muitos casos, os empregados podem ter muito para encaixar em apenas 4 dias. Se a saída anterior deles não puder ser mantida, então as empresas podem ter que contratar funcionários adicionais ou pagar horas extras para manter a capacidade. Isto significaria custos mais altos que as empresas compensariam reduzindo os salários ou aumentando os preços. Em outras palavras, inflação. Este ainda é um risco real, apesar das histórias de sucesso iniciais, porque a participação nos pilotos de semana de trabalho de 4 dias foi voluntária. As empresas que se registraram para participar eram do tipo onde era mais provável obter sucesso. Portanto, os resultados positivos não são generalizáveis para todas as empresas da economia. Em pesquisa social, isso é chamado de viés de autosseleção. No entanto, mesmo levando em conta esta grande limitação, os resultados fornecem evidências convincentes de que a semana de trabalho de 4 dias pode funcionar para algumas empresas. Isso justifica uma exploração mais aprofundada. Além disso, seria tolice dizer que não deveríamos tê-lo de forma alguma apenas porque não funciona em todos os casos. E com outras novas dinâmicas no mercado de trabalho, como a inteligência artificial, melhorando a taxas aceleradas, a automação do trabalho está prestes a continuar, talvez até acelerar, significando que, em teoria, poderíamos usar as melhorias de produtividade para criar mais tempo livre para nós mesmos, como Keynes originalmente imaginou. Dado a estagnação das horas de trabalho nas últimas poucas décadas, uma mudança drástica é improvável de acontecer. Dito isso, a tendência a longo prazo parece favorecer a semana de trabalho de 4 dias. Nós, lentamente, fizemos a transição de semanas de 14 horas e 6 dias durante a Revolução Industrial para as agora padrão semanas de 8 horas e 5 dias, apesar da resistência feroz na época. A mudança tornou-se a norma, e todos nós podemos concordar que estamos melhores por causa disso. Mas desde meados do século XX, não houve reformas revolucionárias, apesar dos ganhos de produtividade. É por isso que a maior razão para ainda estarmos trabalhando tanto pode ser simplesmente a inércia. Incentivar e apoiar mais organizações a pelo menos considerarem uma semana de trabalho de 4 dias é a única maneira de uma mudança sistemática nas horas de trabalho possivelmente ocorrer. O tempo é um recurso como qualquer outro, um recurso finito e possivelmente o mais valioso que temos. Quanto mais disso tivermos para gastar no que queremos, maior se torna a nossa satisfação e realização na vida. A coisa incrível é que Keynes estava certo. Nosso nível atual de tecnologia permite isso. Somos a única era na história humana a ter resolvido a escassez econômica em sua forma mais fundamental. Ainda assim, continuamos a organizar nossa economia e padrões de trabalho como se estivéssemos lutando para sobreviver. Se como economia não tentarmos pelo menos reduzir nossas horas de trabalho, então nunca saberemos se isso não funcionará.